lugar cultivado há décadas. O Garden Park Gramado é um refúgio natural, onde cada visita se torna uma nova experiência. Inaugurado em 2022, o local é considerado um dos destinos mais amados do Brasil e oferece uma imersão completa para os visitantes que desejam se conectar com a fauna e a flora. O espaço é um verdadeiro jardim encantado, onde os visitantes podem explorar os caminhos cuidadosamente planejados. São mais de 50 mil mudas de flores plantadas em seus 138 mil metros quadrados. Entre as diversas atividades que o espaço oferece, estão incluídas no passeio o Caminho das Azaleias, Caminho das Lavandas, Caminho das Roseiras, Caminho do Rio, Caminho dos Carvalhos, Mirante e o Mirante da Cascata. Além disso, os visitantes podem percorrer mais de 4,1 quilômetros de trilhas, como a Trilha dos 132 Degraus, a Trilha dos Plátanos e a Trilha dos Buchos. Cada um desses espaços oferece cenários perfeitos para tirar fotos encantadoras e criar lembranças especiais. Para conhecer o Garden Park e contemplar a natureza, a gestão do local estima que você precisa de no mínimo 2 horas de visitação. O local oferece uma cesta de piquenique e toalha sem custo aos visitantes. Mas, caso prefira montar a sua própria cesta, o lugar possui preços especiais, além de vender várias gostosuras como salgados, sucos e doces. O lugar também é pet friendly, então o seu amiguinho de 4 patas pode visitar o espaço. O Garden fica localizado a 3 km do centro de Gramado, na linha 28, e está aberto diariamente das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Essa é uma ótima dica de passeio para os turistas aventureiros. E a entrevista de hoje é com um dos idealizadores do parque, o André Tissot. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite à entrevista. E obrigado por você estar aqui no parque também, né? Sim, maravilhoso, muito bom estar aqui com nós. Uma experiência maravilhosa. E para a gente iniciar a nossa entrevista, nada mais justo do que perguntar para você como foi o seu processo nessa criação. A gente sabe que surgiu durante uma viagem que você teve para o Canadá. E tu pode contar um pouco melhor para a gente essa história? Na realidade, a viagem ao Canadá, a gente sempre... Eu estava num outono lá, isso nós estamos falando coisa de 32 anos atrás. E como o outono realmente é um momento que o carvalho ele muda de cor de uma semana para outra, de um dia para outro, conforme está o sol, a chuva, ele vai se transformando numa beleza fantástica, né? Então, na época lá, quando eu acabei me apaixonando por aquilo, realmente, porque é uma coisa de deixar os olhos muito, muito felizes, né? E eu acabei comprando lá 240 mudas de plátanos, de carvalhos, né? Mas as mudinhas desse tamanhozinho, bem pequenininhas, né? Trouxe no avião. Em São Paulo, quando eu desci, logicamente você precisa ter licença disso, licença daquilo para poder entrar com uma planta no país, né? Eu acabei ficando lá 12 horas trancado. Veio um fiscal, veio 2, veio o terceiro. Quando veio o terceiro fiscal, eles me perguntou: o que você está fazendo aqui com essas plantas, com essas mudas? Não, estou aqui trancado por isso que eu entrar. Quero plantar num sítio que eu tenho em Gramado lá. E o cara me liberou. Disse, lá, tá, te manda, leva. Aí eu trouxe para Gramado, eu peguei uns vasos de plásticos, né? E plantei esses carvalhos, ficaram durante 5 anos plantados. Aí depois eu comprei a terra, que é onde está o sítio lá hoje. Era um sítio, né? Que eu tinha lá. Daí eu comecei a plantar, disse assim, não, vou fazer, o que eu vou fazer com os carvalhos? Vou deixar isso aqui colorido, lindo, maravilhoso, mas no futuro quero fazer um condomínio.
Essa era a ideia. Eu estou falando coisa de 30 anos, 35 anos atrás. Né? Eu acabei plantando, deixando os caminhos já, né, para poder andar de carro, onde as pessoas podiam fazer a casa. Sim. Né? E acabou acontecendo isso, e eu sempre gosto muito de verde. Né? No próprio lugar que eu moro, em Gramado hoje, eu tenho 33 mil metros de jardim ao redor da minha casa. Né? Então, você pode ver que os nossos empreendimentos que a gente tem em Gramado sempre tem muito verde na frente. Né? Eu acho que é uma coisa que realmente Gramado teria que se preocupar mais com isso. Né? Tem verdes, tem momentos que deixa de derrubar e tem momentos que não deixa de derrubar. Né? Porque uma árvore toda, hoje ela não tem árvore que não se possa transplantar. Né? Então, você vai ver de Gramado a Várzea Grande, a todos aqueles platos que tem na beira da estrada, quantos anos eu plantei e cuidei daquilo ali. Né? Então, realmente, nós temos aqui no centro da cidade os ciprestes, aqui, que muita gente conhece, não é um cipreste, é um pinheiro italiano. Né? Isso eu plantei na época, o Márcio Coracini era secretário do Meio Ambiente. A gente acabou plantando também todos no centro de Gramado, mas teria que dar continuidade. Porque uma árvore também ela tem um tempo, ela tem uma idade, ela muitas vezes ela pode morrer. Requer cuidado. Requer cuidado, é um ser vivo, né? E o parque lá naquela ocasião, quando eu acabei criando aquele sistema todo viário lá, depois passou com o tempo, a gente viu que Gramado realmente, o turista em Gramado, com todos esses parques novos que tem em Gramado, com todos esses atrativos diferenciados que tem em Gramado, ele começou a mudar, né? O nosso turismo em Gramado hoje mudou completamente, né? O turista vinha a Gramado, ele ficava um dia, dois, não tinha o que fazer. Ele ia embora, né? Hoje ele vem, ele fica uma semana, ele não consegue ver tudo, e não consegue usufruir de tudo que Gramado oferece, né? Então Gramado se tornou hoje completamente diferenciado hoje em termos de turismo. Nós temos que o turismo em Gramado hoje ele tem que ser revisto. Várias formas, né? Porque nós temos se criou os atrativos fantásticos, né, em Gramado hoje. Mas o parque, daí eu comecei a trabalhar nos 6 anos para cá, realmente a gente trabalhou direto, né? Eu botei uma equipe de pessoas lá, tinha um momento que tinha 30, 40 pessoas trabalhando no parque, né? Nós queremos muitos beleza natural. Você vê lá, não tem música, muitas vezes a gente tem uma música lá, sim, um cara com violino, com sax tocando, mas não tem música no parque. A música no parque é o balançar das folhas, é os passarinhos cantando. É composta pela própria natureza. E a fauna. Então você tem o rio fantástico lá que corta o parque, né? A gente preservou tudo aquilo nativo. Então realmente o parque, eu comecei a plantar, não foi só os carvalhos. Os carvalhos foi o início que deu da história, né? Mas eu plantei mais de 5 mil buxos lá. Então nós temos buxos lá com 2 metros de diâmetro, 3 metros de diâmetro, que nem está ali, a gente consegue nem ver muitas vezes, né? E a maioria das plantas todas que tem lá fomos nós que criamos, pegamos a sementinha. Sim. Entendeu? Eu curto isso, né? Sim, era essa a minha próxima pergunta. A gente estava conversando antes aqui que o paisagismo foi você que fez, tudo foi criado por você, pensado. Tu pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Eu não tenho um arquiteto lá, eu não tenho um cara que trabalha com floricultura também. Nada disso, nós não tivemos, eu criei juntamente com a minha equipe que eu tenho lá, né? Então, tem um senhor lá, que trabalha comigo lá há 15 anos já, que está lá no parque comigo, e então nós é que fizemos junto lá, não tem projeto, não tinha projeto, vamos botar no papel, vamos ver quanto é que nós temos que ter, dizemos, não, aqui nós vamos fazer isso, né? Lá nós vamos fazer aquilo, quer dizer, e a coisa foi acontecendo, né? Então, realmente... tem a nossa cara. E quanto tempo durou essa construção? 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos de muito trabalho, porque realmente ali, graças a Deus, todas essas chuvas que nós tivemos em Gramado, né, agora nesses últimos 30 dias, o parque não tivemos nada. Sim, uma curiosidade muito legal de comentar é que o Garden Park foi um dos poucos atrativos que se manteram abertos mesmo em toda essa situação que o Rio Grande do Sul estava passando. A minha filosofia é o seguinte, nunca fechar. Nós fechamos 2 dias por ano, que é Natal e fim de ano, né?
Então, porque a flor você tem que cuidar todo dia. Não tem, o jardineiro tem que ir lá todo dia. Nós temos uma equipe lá são 8, 9 jardineiros, né? Tem que ir todo dia. Tem que recolher a folha, tem que o galinho que caiu, que tem que ajuntar, a planta está morrendo, pegou um fungo, tem uma birruguinha que está lá comendo, quer dizer, tem que ser substituída. Ela tem que... Você está cuidando, né? Diariamente, né? Porque ela realmente... Ela requer adubo, requer nutrientes, tratamentos, né? Então, nós trocamos 2 vezes por ano, a gente troca tudo aquilo lá. Então, são entre 36 a 42 mil plantas de flores que a gente troca cada vez, né? Sim. Na criação do Garden Park, qual foi o teu objetivo com esse atrativo para Gramado? Vamos lá. Primeira coisa que, como eu te falei no início, eu gosto muito do verde. Eu amo a vegetação, eu amo o jardim, adoro isso, né? Então, isso foi a primeira coisa que me atraiu. Domingo de manhã, sábado de manhã, eu levantava, não tinha o que ia fazer. Eu ia para o meu jardim, eu ia lá para o sítio, cuidar das plantas, podar as plantas, né? Eu gosto de fazer isso, né? Isso realmente... o verde é uma coisa que atrai qualquer pessoa. Se você cada vez que vier no parque, você vai ver a vegetação, ela se modifica de um dia para outro, de uma semana para outra, então ela se transforma, né? Nós temos os próprios carvalhos, você vai ver agora, vai perder todas as folhas. Esse ano nós não tivemos, infelizmente esse mês agora, que seria a época de ele realmente ficar colorido, nós tivemos muita chuva, né? Não tivemos sol. Ele precisa do sol para se transformar as cores das folhas, né? Então as folhas, quando ele estava começando a ficar amarelo para começar a ficar o vermelho, deu muita chuva e acabou derrubando as folhas, né? E então é isso que me faz com que eu goste realmente do verde, né? Da vegetação, porque realmente você vai no parque, cada 15 dias você pode ir lá, você vai ver um parque completamente diferente, porque realmente as folhas se mudam. E agora nós vamos entrar no inverno, você não tem folha nenhuma, então você tem os próprios galhos das árvores que tem um contorno lindo, maravilhoso, né? E depois nós vamos começar a primavera, ela começa a dar aqueles brotinhos, daí ela vem com um verde bem clarinho, aí sim, você tem um outro cenário completamente maravilhoso, porque ele se muda, ele vai estar se mudando cada semana. A cada estação. Foi bem interessante a nossa ida no parque, porque realmente a cada estação é uma visita única para os visitantes. E André, durante a nossa ida ao parque, a gente logo na entrada, no início do parque, a gente se depara com 2 estátuas enormes de esquilos. E no nosso passeio também a gente se deparou com mais estátuas de esquilos. Por que esquilo? O que significa, representa isso para você? Quando nós estávamos trabalhando, fazendo o parque lá, tem esquilos lá. Esquilo na natureza, realmente, né? E é um bichinho, assim, fantástico, né? É um animal que tem uma beleza única, né? E a gente acabou adotando o esquilo como mascote, né? Então, nosso mascote, nosso símbolo, realmente, cada vez a gente está introduzindo mais o esquilo para isso, né? Realmente você vai ver lá, nós temos tratadores, a gente dá muito pouco, porque o animal mais tem que viver na natureza mesmo, né? Mas nós temos lá, você tem cutia, você tem passarinhos lá, umas centenas de passarinhos lá, né, que tem, e outros animais, né? E nós temos lá uma área também que a gente planta uma flor para borboletas, né? Então, realmente, quando é a época da flor, assim, você vai lá, você vê uma quantidade infinita de borboletas diferentes. E André, na tua opinião, de todos os atrativos que o parque possui, qual os visitantes não podem deixar de ir? Os 4.300 metros que tem para caminhar lá dentro. Não, realmente não. Cada cenário, cada local é um cenário, né? Como eu te falei antes, nós andarmos na beira do rio, você vai ver a natureza como ela é realmente, né? Outros lugares que você tem na subida lá atrás do Choperia, lá que nós temos o cachorro-quente, você também tem as escadarias, tem outra descida da escada lá que são 134 degraus, sim, né? Entendeu? Então, todos os lugares tem. Eu não tive coragem de fazer. Tem que ter vontade lá, é bom. Mas é legal, é legal.
caminho, as pessoas adoram. Então a gente procurou, como o terreno é muito íngreme, né? Então cheio de relevos, né? E a gente acabou criando os caminhos atrativos de acordo com a área de terra, né? A gente não teve lá, vamos cortar terreno aqui, vamos achatar, não. Ali a natureza, ela conversa com as plantas, com as flores que a gente lá temos, né? O pessoal vai lá realmente para se conectar com a natureza. Exatamente. E sobre os teus novos projetos para o parque, você tem algum? Olha, o projeto agora, faz 30 dias atrás, nós abrimos um novo caminho lá. Quer dizer, a gente não para nunca, né? Nós temos muitas ideias. Essas ideias não dá para expor aqui, né? Porque senão e sobre... nós vamos levar o conhecimento. Sim. Mas nós temos ideias. Se nós queremos uma coisa, vamos lá, que a gente quer fazer é um local para nós termos palestras, falar sobre plantas e vegetação, jardins, entendeu? Isso sim, nós queremos fazer isso, sim. Nós já estamos criando lá um local, um espaço para poder fazer isso, sim. Trazer pessoas especialistas nas flores e plantas para poder dar palestra. Que legal. Né? Eu não tenho especialização em plantas nenhuma, mas eu tenho vamos dizer assim, é o dia a dia que a gente aprende, sim. Né? Mas a gente tem que gostar, né? Planta-se, quando você planta, se você não pôr o coração junto, não plantar, não vai vingar. André, né? Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e pela aula aqui que você deu pra gente. Seja sempre muito bem-vindo e obrigada novamente. Obrigado a vocês. E eu convido a todo mundo a visitar o parque. A gente, inclusive, está com uma promoção legal agora lá, porque realmente Gramado, nós precisamos trazer gente para Gramado. Precisamos trazer, sim. O Gramado depende do turismo, nós vivemos do turismo, né? Apesar de eu ter uma indústria que não vive do turismo, eu não vivo do turismo, mas Gramado em si precisa do turismo. A tua cidade depende. Nossa cidade precisa e depende do turista, né? E o parque, como eu falei no início, ele não fecha nunca, ele está sempre aberto. Convido a todos a ir visitarem, porque realmente, né, Petra, vale a pena. Vale muito a pena, gente. Fica a dica de passeio para vocês. Inspirado pelas principais cidades turísticas do mundo, o Bus Tour é o transporte turístico oficial dos 2 destinos mais conhecidos na Serra Gaúcha. A bordo do atrativo você irá conhecer diversos lugares. O passeio está com funcionamento diferenciado até o dia 30 de junho. Confira todos os horários em bustour.com.br. Nossa próxima parada é em Canela, na Catedral de Pedra que foi eleita em 2010 uma das 7 maravilhas do Brasil. Você sabia que a primeira pedra foi assentada em fevereiro de 1953 e que dentro dela está sepultado o cônego João Marquese, que foi o idealizador da catedral? Esse é um dos principais pontos turísticos da cidade, e todos os dias, às 18 horas, as luzes da igreja são acendidas e os sinos tocam até às 18h20, chamando para a Santa Missa. Em dias de sol e também de cerração, o local fica cheio de turistas que adoram registrar momentos em um dos cartões postais mais desejados da Serra Gaúcha. E para finalizar o Dicas de hoje, fica também como sugestão o Largo da Borges, uma galeria com mais de 20 estabelecimentos entre lojas e gastronomia. O local fica bem no centro da cidade, quase em frente à Rua Coberta e ao lado do Palácio dos Festivais. É uma ótima opção de passeio para os dias de chuva, pois é coberto, conta com bancos e ainda com uma livraria que é a única em Gramado. A cascata do Caracol sempre foi a maior atração natural da região das Hortênsias. Com a sua queda d'água de 131 metros de altura, o atrativo tem uma visão de tirar o fôlego. Cerca de 400 mil turistas visitam anualmente o Parque do Caracol, que é administrado pelo município de Canela, mas tem um ângulo novo que envolve natureza e uma visão diferente do caracol, o Pé da Cascata Explorer. Misto de história, cultura e contato com a natureza. O passeio, reinaugurado em 2021, apresenta a cascata de um ângulo exclusivo, no qual a queda d'água pode ser visualizada da base.
No passeio, o visitante vai conhecer a região dos primórdios de Canela e Gramado, o Vale da Lagiana. Ele poderá caminhar por trilhas leves em busca do pé da cascata, um misto de ecologia, aventura e história. O novo roteiro foi desenvolvido para grupos limitados de no máximo 20 pessoas. Os aventureiros saem do centro de Gramado em um veículo temático especialmente preparado que lembra aqueles utilizados em safaris pela África. No passeio, os turistas provam da gastronomia local em uma clareira com fogo de chão relembrando os povos antigos e os colonizadores alemães. No retorno para Gramado, a operadora turística oferece um lanche especial, incluindo pinhão, autêntica iguaria gaúcha preparada pelos índios e famílias do Caracol, e as deliciosas cucas que vieram com os imigrantes da Alemanha, com chá para acompanhar. Uma experiência completa para viajantes curiosos, aventureiros e aqueles que se preocupam em viver o melhor da natureza. Estamos aqui em frente ao Di Pietro, um restaurante com temática religiosa e uma culinária diversificada. Agora, vem comigo conhecer um pouquinho mais da casa. Aberto nos anos 2000, a Casa Di Pietro é um dos restaurantes mais tradicionais de Gramado, uma vez que ao longo de sua história vem modelando um perfil único de empreendimento gastronômico na região, a unir gastronomia de alto nível com toques de religiosidade no ambiente, arquitetura, decoração e também nos pratos desenvolvidos especialmente com este viés. O restaurante está localizado ao lado da Igreja São Pedro, no centro da cidade de Gramado, sendo uma extensão da catedral. Esta proximidade influencia diretamente no ambiente e no cardápio. A decoração conta com artigos religiosos, que em parte pertencem ao acervo familiar dos proprietários e outros são doados por clientes ou frequentadores. O Di Pietro Gramado se tornou um atrativo turístico por todos esses detalhes, incluindo a fachada que tem a escultura de um frei franciscano dando as boas-vindas e convidando os visitantes a entrar. Logo ao entrar no restaurante, a gente já se depara com uma das principais peças religiosas que compõem o cenário do Di Pietro. O Campeiro de São Pedro, considerado padroeiro do estado do Rio Grande do Sul e também de Gramado, é uma peça que possui mais de 200 anos. Foi trazida de uma capela de uma fazenda do interior da cidade de Pelotas. Os toaletes ficam embaixo da sacristia, com arquitetura e música sacra, que permite o visitante se sentir dentro de um mosteiro. As pedras que compõem a casa são originárias de 1935, quando havia um acesso direto para o santuário. No cardápio, são servidos diariamente petiscos, pratos à la carte, cortes na parrilha, fondue, pratos em homenagem a padroeiros e personalidades e sobremesas de encantar os mais exigentes paladares. O local também possui uma ótima opção de almoço, o prato feito, onde você pode montar o seu próprio prato a partir da escolha de uma proteína, 3 acompanhamentos ou massas, e tudo isso por um preço justo de R$ 55. Os pratos são todos montados pelo chefe revelação Fabiano Padilha. O restaurante conta com 4 ambientes, com capacidade para receber até 106 visitantes e uma charmosa varanda na área externa. Os clientes podem contar todos os dias do ano com mantinhas para se aquecer e água fresca para seus pets. Sim, a varanda do Di Pietro Gramado é pet friendly. As últimas semanas foram difíceis para o Rio Grande do Sul. Não foi diferente para Gramado e Canela. Tivemos nossas dores e perdas. Mas agora
É hora de olhar para frente e dizer ao Brasil que estamos bem. Nossa infraestrutura turística não foi abalada. Todas as rodovias que trazem todos a Gramado e Canela fluem bem. O acesso por aeroportos está encaminhado. E o tempo de viagem, em alguns casos, leva quase o mesmo tempo que levaria se o aeroporto de Porto Alegre estivesse operando. Queremos recebê-lo novamente, com segurança e todo encantamento. Nossos hotéis estão entre os melhores do mundo. Nossa gastronomia tem qualidade internacional. Nossos parques temáticos estão abertos, prontos para encantar brasileiros de todas as idades. Queremos te levar às mais belas paisagens da Serra Gaúcha. De coração, estamos de braços abertos para recebê-los. O bem receber sempre foi uma grande característica de Gramado e Canela. De coração, nós estamos de braços abertos para recebê-los. Nossos parques temáticos estão prontos para experiências incríveis. De coração, estamos de braços abertos para recebê-lo. Venha para Gramado e Canela. Não cancele os seus sonhos. Viver é uma experiência inadiável.